Os anticoncepcionais femininos são medicamentos ou dispositivos médicos usados para prevenir uma gravidez e podem ser usados em comprimido, anel vaginal, adesivo transdérmico, implante, injetável ou sistema intrauterino. Existem ainda os métodos de barreira, como o preservativo, que devem ser usados não só para prevenir uma gravidez, mas também para evitar a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Dada a grande variedade de anticoncepcionais femininos disponíveis e o diferente impacto que podem ter em cada mulher, por vezes, o médico pode recomendar a troca de um anticoncepcional por outro, com a finalidade de descobrir qual deles se adapta melhor a cada caso. No entanto, para fazer a troca de anticoncepcional, devem-se ter alguns cuidados, porque em alguns casos pode haver o risco de ocorrer uma gravidez. Como fazer a troca de anticoncepcional dependendo do anticoncepcional que se está a tomar e daquele que se pretende iniciar, deve-se proceder de maneira adequada para cada caso. Veja como proceder em cada uma das seguintes situações. 1. De uma pílula combinada para outra. Se a pessoa está a tomar um anticoncepcional combinado e decide trocar para outra pílula combinada, deve iniciá-la de preferência no dia seguinte ao da administração do último comprimido ativo do anticoncepcional oral utilizado anteriormente, e no mais tardar, no dia seguinte ao do intervalo habitual sem tratamento. Caso se trate de uma pílula combinada que tenha comprimidos inativos, chamados de placebo, estes não devem ser ingeridos e por isso a nova pílula deve ser iniciada no dia seguinte à toma do último comprimido ativo da cartela anterior. No entanto, embora não seja o mais recomendado, também se pode iniciar a nova pílula no dia seguinte à toma do último comprimido inativo. Há risco de engravidar? Não. Caso se sigam as instruções anteriores, e caso a mulher tenha utilizado corretamente o método anterior, não há risco de engravidar e por isso não é necessário utilizar outro método contraceptivo. 2. De um adesivo transdérmico ou anel vaginal para uma pílula combinada. Se a pessoa está a usar um anel vaginal ou um adesivo transdérmico, deve iniciar o uso da pílula combinada, de preferência, no dia da retirada do anel ou do adesivo, mas o mais tardar no dia em que seria aplicado um novo anel ou adesivo. Há risco de engravidar? Não. Caso se sigam as instruções anteriores, e caso a mulher tenha utilizado corretamente o método anterior, não há risco de engravidar e por isso não é necessário utilizar outro método contraceptivo. 3. De um injetável, implante ou cio para uma pílula combinada. Em mulheres que usam um contraceptivo injetável, implante ou sistema intrauterino com liberação de progestógeno, devem iniciar o uso da pílula oral combinada na data prevista para a próxima injeção ou no dia da extração do implante ou do cio. Há risco de engravidar? Sim. Há o risco de engravidar nos primeiros dias, por isso, a mulher deve usar preservativo nos primeiros 7 dias de uso da pílula oral combinada. 4. De uma mini-pílula para uma pílula combinada. A troca de uma mini-pílula para uma pílula combinada pode ser feita em qualquer dia. Há risco de engravidar? Sim. Quando se troca de uma mini-pílula para uma pílula combinada, há risco de engravidar e por isso a mulher deve utilizar preservativo durante os primeiros 7 dias de tratamento com o novo anticoncepcional. 5. Troca de uma mini-pílula para outra. Se a pessoa está a tomar uma mini-pílula e decide trocar para outra mini-pílula, pode fazê-lo em qualquer dia. Há risco de engravidar? Não. Caso se sigam as instruções anteriores, e caso a mulher tenha utilizado corretamente o método anterior, não há risco de engravidar e por isso não é necessário utilizar outro método contraceptivo. 6. De uma pílula combinada, anel vaginal ou adesivo para uma mini-pílula. Para mudar de uma pílula combinada para uma mini-pílula, a mulher deve tomar o primeiro comprimido no dia seguinte ao da toma do último comprimido da pílula combinada. Caso se trate de uma pílula combinada que tenha comprimidos inativos, chamados de placebo, estes não devem ser ingeridos e por isso a nova pílula deve ser iniciada no dia seguinte à toma do último comprimido ativo da cartela anterior.
Caso use um anel vaginal ou adesivo transdérmico, a mulher deve iniciar a minipílula no dia seguinte à retirada de um destes anticoncepcionais. Há risco de engravidar? Não. Caso se sigam as instruções anteriores, e caso a mulher tenha utilizado corretamente o método anterior, não há risco de engravidar e por isso não é necessário utilizar outro método contraceptivo. 7. De um injetável, implante ou cio para uma minipílula em mulheres que usam um contraceptivo.